Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. O Alesp Conecta de hoje vai falar aí de turismo e desenvolvimento econômico em tempos de pandemia, os impactos para a categoria. Eu recebo aqui na rede Alesp o Bruno Mori, que é presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Bruno, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, tudo bem? Olá, meu grande amigo Gustavo, amigo de longa data. É um prazer estar aqui na TV Alesp, no Conecta, no seu programa, e falando contigo, falando contigo. Bruno, é interessante a gente abordar quais os impactos que o turismo paulista já sentiu. Eu acho que a gente tem que dividir por várias camadas aí, mas começando primeiramente pela sua área específica, que é a hotelaria. Quais os impactos para a hotelaria paulista com essa pandemia, com isolamento social? Olha, e uma coisa que até vou colocar, eu agora estou até como CEO da BH São Paulo e continuo como presidente do IDTC, né, que é o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. E realmente essa crise do Covid foi a maior crise da história, não só da hotelaria, como do turismo mundial. Né? Nós tivemos um impacto, hoje saiu um estudo na segunda-feira, da Organização Mundial do Turismo, que diz que nós tivemos, ano passado, nós tivemos 1,5 bilhões de turistas viajando pelo mundo, que gerou 1,8 trilhões de dólares. E por causa da Covid esse ano, na melhor das hipóteses, começar a retornar agora o fluxo de turistas internacionais, nós vamos ter no mínimo 60% de prejuízo em relação ao ano passado, e que se demorar para os meses de outubro, novembro, pode chegar a 80%, ou seja, de 1,8 trilhões de dólares pode ficar entre 200 e 300 milhões de dólares. Isso significa milhões e milhões de empregos e mais de trilhões de dólares de prejuízos em relação à economia internacional. E quando a gente fala de hotelaria, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, nós temos no estado de São Paulo 181 mil unidades habitacionais só de hotéis, entre hotel, flat, condotel, resort, pousada, e mais de 90% da oferta está fechada por falta de demanda. Então, nunca na história do turismo mundial, medido desde 1950, aconteceu uma coisa como essa. Nem antes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, nem no crack de 29, nós tivemos uma crise tão forte no turismo dessa magnitude. Para ter uma ideia, tem famílias que são na terceira, quarta geração, que o hotel é a primeira vez que fecha na história porque não tem demanda, não tem hóspede. Então, e a mesma coisa acontece com locadoras de carro. Só no estado de São Paulo tem 450 mil veículos, são mais de 8 mil agências. Só na cidade de São Paulo são mais de 6 mil pizzarias e todos enfrentando o mesmo problema, né? Então é uma crise sem tamanho do turismo, da hotelaria, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Agora, pegando outro ponto, você falou que realmente a crise, e é geral, não é só a hotelaria, mas acho que o turismo, né, ele talvez foi o primeiro a ser impactado, né, porque quando teve o problema de pandemia, as pessoas deixaram de pensar no lazer, nas viagens, e acredito eu, não sei como é que funciona a sua análise, Bruno, mas depois que passar, também vai demorar um tempo até que as pessoas resolvam voltar à sua rotina normal de viagens, de passeios aí mais longos, e isso gera impacto, né? Gera muito impacto. É o setor que foi mais impactado, né? Como nós falamos aí, ele pode perder 1,3, 1,4 trilhões de dólares no mundo inteiro. São mais de 52 segmentos da economia impactados diretamente. E quando a pessoa viaja, ela já traz direto a moeda e começa a circular na economia da cidade diretamente do destino. O que vai ser necessário pós-pandemia? Primeiro, não vai terminar, porque quando a gente fala de um evento, uma feira, ela pode ficar online, mas nunca vai ser aquele contato, né? De estar perto, da pessoa fechar, de aperto de mão, isso nunca vai terminar, né? Então, vai
aumentar, nós vamos ter que ser mais criativos, mais inovadores, vamos precisar de créditos turísticos, desses que estão falando dos 5 bilhões, de 1 bilhão que tem aqui em São Paulo, para poder reabrir de novo esses empreendimentos, vamos ter que criar novos segmentos, por exemplo, trabalhar a questão de idosos, da acessibilidade, da inclusão social, vamos trabalhar tecnologia e criar muitas experiências para o turista. Porque uma coisa é você olhar uma paisagem bonita, como a gente está vendo da Paulista até atrás, outra coisa é você ir até a Paulista. Uma coisa é você ver Campos do Jordão num site, outra coisa é você ir até Campos do Jordão, ou mesmo no Alpes Suíço. Então, nunca vai ser insubstituível essa coisa de você viver a experiência, né? Então, deve demorar um pouco, vamos ter que se adaptar, mas o turismo talvez não chegue a 1,5 bilhões de pessoas já no próximo ano, mas de repente a gente comece a... Em 1950 era praticamente centenas de milhares, né, para chegar a milhões e para chegar a bilhões, né, que nós chegamos em 2019. De repente, para a gente voltar a ter 1,5 bilhões vai demorar 5 a 10 anos, mas eu acredito que no ano que vem, com tudo isso resolvido, a gente já chega próximo a 700, 800, 900 milhões de pessoas viajando de novo pelo mundo. Mas é importante, né? O que representa, Bruno, né? É legal você fazer essa análise, essa estatística, você que tem os números, o que representa um ano perdido para o turismo? Você falou aí que muito vai demorar para recuperar, mas o que representa, por exemplo, você pensa em São Paulo, é o maior palco de feiras da América Latina. E essas feiras foram todas canceladas e acredito que alguma delas já estivesse em total organização, feiras conhecidas aí, tradicionais, há muitos anos que esse ano não vai acontecer, né, Bruno? É verdade. Hoje, a cidade de São Paulo recebe 85% de todas as feiras que acontecem no Brasil. Para ter uma ideia, o ano passado, esse mercado movimentou 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais. Imagina quantos segmentos são impactados. Tem um pessoal que faz a montagem, tem os caminhões que transportam, tem as pessoas que visitam, cada feira tem um segmento. Todas as feiras até o momento ou foram canceladas ou foram transferidas para o próximo ano. E a feira e o turismo como um todo, como nós falamos, é um produto totalmente perecível. Mesmo um ovo, você pode deixar uma semana na geladeira que vai poder comer. Uma carne você coloca no freezer, ele pode comer depois do mês. Agora, o turismo não. Se a pessoa tem um hotel de 100 apartamentos ou cabe 200 pessoas numa aeronave, se ela ficou no chão ou girou o dia, não volta mais. No dia seguinte não tem 400 lugares no avião, nem 200 num hotel de 100. Então, esse estoque ele já foi encerrado, esse prazo de validade ele perdeu. Então, cada dia que a gente fica parado no turismo é o prejuízo de 100% do faturamento daquele dia que não volta mais, não tem como estocar. Por isso que nós estamos falando que é o seguinte, nós estávamos ontem num hotel gravando, inclusive para uma emissora, e nós perguntamos lá para o diretor. Eles tinham uma expectativa de estar com 80% de ocupação no hotel e faturar R$ 1.500.000 no mês. Eles tiveram 11% de faturamento e faturaram 200 mil. O break-even de hotel desse ele é de 35%, ou seja, estão trabalhando abaixo da linha de prejuízo para atender alguns contratos que eles já tinham, serviços essenciais. E é por isso que, por exemplo, tem 90% da oferta fechada e por isso que todos os eventos foram cancelados. Então, esse é um prejuízo bilionário. Se nós formos falar do turismo do Brasil, de acordo com o Ministério do Turismo, foi 340 bilhões de reais de faturamento, né, no turismo. Esse ano a gente deve perder 150 bilhões de reais no mercado interno, com prejuízo no turismo, eventos e assim por diante. Ora, Bruno, muito interessante, você tocou no assunto aí para atender serviços essenciais. Não é uma alternativa para os hotéis buscarem aí, eu vi algumas iniciativas de algumas cidades do estado de São Paulo, por exemplo, que as prefeituras destinaram hotéis para os profissionais de saúde. Não é o momento, entendeu? Já tiveram ideias, por exemplo, de colocar grupo de risco em hotéis para que não sejam expostos ao vírus e tudo mais. Você acha que é uma saída, de repente, para o turismo, ou você acha que isso, se os governantes tomarem uma atitude dessa, uma resolução pequena perante a tudo que o turismo perdeu? Perfeita sua análise, Gustavo. Nós estamos fazendo tudo o que é possível para poder gerar demanda, né? O governador aqui no estado de São Paulo declarou que o hotel é uma atividade essencial, então ele não precisava fechar. Mas por que ele fechou? Porque zerou a demanda.
As feiras, você pega uma feira, por exemplo, como um salão do automóvel, ou uma Plast, ou a mecânica, ou a Equipotel, recebem às vezes 100 mil, 200 mil pessoas e dessas 40 mil ficam hospedados. Então isso zerou. Todos os eventos corporativos que tem também, não só nas feiras, que acontecem nas salas dos eventos dos hotéis, também zeraram. Todos os negócios corporativos também zeraram. Então, o que acontece? Por exemplo, nós recebemos, sim, fizemos com a Secretaria de Turismo, os consulados, aqueles turistas que não conseguiram voltar para os seus países, tinham mais de 6 mil brasileiros lá fora, e tinha mais de 3 mil estrangeiros aqui. Como foi acabando o dinheiro deles, não conseguiram voltar, os consulados fizeram acordo com os hotéis da Secretaria de Turismo e colocaram esses turistas em alguns hotéis. Nós fizemos um levantamento com o Ministério do Turismo, junto com o Ministério da Saúde, de todos os hotéis que estão próximos dos hospitais. Foram criados, inclusive, pacotes diferenciados para atender médicos, profissionais da saúde, que não podiam se deslocar ou tinham problema. Mas, inclusive, alguns hotéis ficaram destinados para isso, mas a demanda foi tão pequena que na segunda semana o hotel teve fechado da mesma forma. O que funcionaria? Funcionaria uma quarentena vertical, que a gente sempre defendeu. Essa quarentena vertical, aí sim, você colocaria todas as pessoas de risco sem nenhum tipo de problema, por exemplo, os idosos, e aí a quantidade de idosos, aí sim a gente teria atenderia, chegaria próximo a 30% a 40%, que pelo menos atingiria o break-even, conseguiria abrir os hotéis novamente. Mas para poder fazer isso, também precisa ter um saldo do próprio governo para conseguir pagar as diárias. Outra forma que também foi comentada foi a pessoa vulnerável, né? As pessoas que tinham os moradores de rua, e aí para o hotel super econômico e econômico. Mas acabou ficando só na área de análise, porque o valor que eles iam pagar não compensaria pelo fluxo o hotel abrir e, ao mesmo tempo, também não existia o caixa da prefeitura. Então, o que a gente espera agora? Foi feita uma quarentena vertical e retornar a economia do país para que as atividades, a partir do momento que você tem as EPIs hoje obrigatórias, o álcool gel, juntamente com a máscara e o distanciamento, não vai ter uma transmissão agressiva do vírus, né? Então, é isso que a gente espera para a retomada e esse início de retorno da economia com a quarentena vertical do pessoal de risco e com as pessoas que estão com sintomas, isolando elas. E a outra forma também inclusive doentes que não são da Covid, por exemplo, pessoas de ortopedia. Essas podem ficar no hotel, porque elas precisam só descansar, elas não precisam de atividades principais. E utilizar até, como foi feito em outros países, o hotel é possível, só que ele precisa ter junto com a secretaria e com a vigilância para criar novos procedimentos em relação à parte da saúde. Muito interessante, Bruno. E vamos pensar um outro lado, né? Que, por exemplo, são as centenas, milhares de pousadas pelo interior de São Paulo e também pelo litoral. As do litoral, me corrija se eu estou errado, pelo menos tiveram o verão, tiveram o carnaval, quer dizer, o período de maior pico do ano, elas estavam funcionando normalmente. Já as do interior, que normalmente são as férias de inverno, em julho, qual que é o impacto para esse tipo de comerciante que ele está acostumado com o período, né, de temporada? O turismo de lazer, ele zerou. Né? Inclusive, o governador fez um decreto que permitia atividades essenciais, mas ele não permite uma divulgação para trazer. E muitas dessas cidades fecharam. Para ter uma ideia, as cidades do litoral norte, no princípio da pandemia, chegaram a fechar a porta da cidade e proibir e tirar o alvará de funcionamento. O que aconteceu? Acabou a comida e acabou tudo, porque foi muito agressivo. Depois eles foram ponderando, mas zerou. Então hoje é totalmente preocupante. O prejuízo é de 100%. Nós mesmos temos pousadas e hotéis pequenos no litoral, estão 100% fechados há 3 meses. Mesmo depois da alta temporada, os finais de semana conseguem manter a estrutura do hotel e hoje está totalmente zerada. Então começa a ter, inclusive, problemas sérios de funcionamento, e se não entrar esses créditos
basicamente, desses 90 fechado, na melhor das hipóteses, 10% não abre mais e pode chegar a 30, 40, 50% dessa oferta nunca mais abrir. Isso significa que vão ser centenas e milhares de empregos. Você pegar só o segmento da hotelaria, emprega 120 mil trabalhadores diretos. O turismo, se a gente pega hoje, é quase 10% da população. Se estamos falando de 45 milhões de habitantes no estado de São Paulo, 4 milhões e meio de pessoas, eles dependem do turismo, inclusive, para sobreviver, para manter os seus empregos. Então, nós estamos falando de um risco muito grande para a economia do Brasil e em relação ao turismo de lazer, muito mais agressivo, então. Por isso que nós precisamos desses créditos para poder conseguir reabrir os hotéis pós-Covid e depois de uma campanha agressiva de marketing e de criação de demanda, como está se fazendo na Itália, na França. Por exemplo, uma cidade italiana está falando que vai pagar metade da passagem aérea dos turistas e um quarto do valor das diárias para estimular a demanda, para poder trazer o turista. Porque quando ele vem, ele ficou hospedado, ele chegou da viagem, ele vai comer, ele vai comprar, ele vai ter uma dor de cabeça, ele vai ter que ir no supermercado, ele vai ter que ir numa farmácia, ele vai comprar um presente, ele começa a movimentar todo. E é um setor que rapidamente começa a trazer dinheiro. Isso me leva para uma outra coisa, né, que é a aprovação de segmentos ou trabalhar segmentos que hoje estão adormecidos no Brasil. Trabalha muito forte a economia em relação à agricultura, trabalha muito forte em relação a alguns itens da indústria, principalmente de base, mas falta trabalhar a tecnologia, o turismo e por que não aprovar os jogos, os cassinos, que entrariam 70 bilhões de dólares de investimentos. E aí gerariam milhões de empregos, bilhões em divisas, bilhões em impostos. Agora, ramo que ficou bastante afetado foi o ramo da cultura, né? Que anda lado a lado com o turismo, por exemplo, peças de teatro, né? Eventos, shows. Isso gerou um impacto para vocês também, Bruno? Com certeza, porque ele está totalmente relacionado. A cultura e o turismo. Muitas vezes a pessoa vem para cá assistir uma peça de nível Broadway, ela vai ficar no hotel 5 estrelas. Se ela vem para São Paulo para ver várias atividades que ela pode ter gratuita, MASP e tal, museus, ela vai ficar hospedada, ela vai comer, ela vai fazer compra, né? E os shows, então, você pega um show, por exemplo, um Lollapalooza que vai ter, ou um Paul McCartney, às vezes você tem 40 mil pessoas no estádio e de fora é 10 a 20% desse público. Ou seja, de 40 mil pode ter de 4 a 8 mil pessoas hospedadas, que vão pegar um táxi ou um Uber, que vão comer no restaurante, que vão assistir depois fora esse show, vão fazer compra no shopping, podem ir numa casa noturna para se divertir. Então as casas fechadas, elas atrapalham diretamente todo o segmento de turismo e toda uma questão, inclusive a parte esportiva, que você conhece muito bem. Todos os jogos de futebol, os times ficam hospedados, os times vão fazer da concentração, depois tem as pessoas que vieram assistir, tem os camarotes que vêm pessoas do mundo inteiro para assistir, patrocinadores que vêm para fazer negociações, ou seja, isso impacta, isso seria uma Olimpíada, né? Então isso impacta de uma forma muito agressiva todo esse mercado. Agora, Bruno, você é um especialista, eu não podia deixar de perguntar para você. A gente fala de shows, a gente tem a Fórmula 1, que normalmente acontece entre outubro e novembro. Até agora as corridas estão suspensas, a gente não sabe nem o que vai ser da temporada mundial. Mas você acha que ainda dá para salvar o ano? De repente a gente tem uma Fórmula 1 com turistas vindo ao Brasil, consumindo, com desenvolvimento econômico, ou isso, infelizmente, é um sonho para esse ano, só no ano que vem que a gente pode ter realmente a volta da normalidade? Olha, isso que a gente reza, meu amigo Gustavo. A gente reza para isso acontecer o mais rápido possível, né? Qual que é a tendência? O governador mesmo falou que de repente, depois de 30 de maio, pode começar uma retomada. Começando uma retomada, a gente espera que a Fórmula 1, que acontece no outubro, novembro, realmente ela aconteça, porque ela é o maior evento esportivo, o maior evento fora de negócios que acontece na cidade de São Paulo. Nós estamos falando aí de 600, 700 milhões de reais que são movimentados na cidade de São Paulo em um final de semana.
né? Ocupação quase cheia. Quem vem para a Fórmula 1 acaba, por exemplo, mesmo que o pai vai assistir, a mãe vai fazer compra no shopping, vão comer em bons restaurantes, vão assistir peças de teatro, vão aproveitar a cidade como um todo, levam presentes, ou seja, nós esperamos que no segundo semestre, se Deus quiser, a gente já possa ter as feiras, né? Por exemplo, uma feira como a Equipotel, como a da Bave, uma feira como a da Mecânica, que possam acontecer. Essas do primeiro semestre realmente praticamente já foram todas canceladas. Dificilmente voltarão. Mas a partir do momento que os eventos começarem a acontecer, vai começar a gerar mais demanda. E nós vamos ter que criar mais tipos de eventos inclusivos e vamos ter que criar atrativos para que as pessoas possam vir. E elas têm que se sentir seguras. E isso ela vai sentir com os equipamentos e com os procedimentos que nós vamos adotar. Agora, grande parceiro da hotelaria são os bares e restaurantes. Você entende também que mesmo podendo funcionar lá no sistema de delivery, eles estão perdendo muito também, Bruno? Eles perdem muito e muito mesmo, né? Você vê que assim, as churrascarias não têm serviço delivery, todas elas são fechadas, não tem como, né? Mesma coisa o que eram os buffets e uma série de outras coisas. E ele e eu diria que a gastronomia ela é uma parte principal do turismo mesmo, né? Nós estamos falando de gastronomia, a pessoa tem que comer, ela tem que viajar, ela tem que dormir, ela tem que comprar. E viver a experiência de você ir no restaurante italiano, restaurante francês e ser servido, aquele cheiro da comida chegando, o aroma, depois a pessoa poder pegar aqueles talheres diferenciados, experimentar um suco feito na hora ou um drink feito na hora, é totalmente diferente do serviço delivery. Então, os restaurantes, eles perderam em torno de, dependendo do restaurante, 100%, está totalmente fechado, um exemplo da churrascaria, e outros tipos de restaurantes eles perderam, porque quando ela está dentro do estabelecimento, ela acaba consumindo mais bebida, ela acaba tomando a sobremesa, e no delivery ela pede só o prato principal, e de repente um complemento de bebida, mas ela acaba não tomando aquele vinho, aquele champanhe, uma dose de uísque. Então, é um segmento que foi muito impactada, o prejuízo já são de centenas de bilhões de reais, já foram perdidos muitos empregos por causa da questão da gastronomia no estado de São Paulo e no Brasil. Bruno, muito interessante e dentro da sua analogia, né? Falamos aí do que o turismo agrega, né? Agrega muito mais do que os hotéis, do que os eventos culturais, né? Desenvolvimento econômico. Como sair dessa crise na sua visão, Bruno? Independente que no começo do mês de junho já tenha uma abertura gradativa ou que seja o pior dos cenários, de repente um segundo semestre praticamente perdido. Como se reinventar? Porque a gente vê muito, por exemplo, muitas categorias se reinventaram através da tecnologia. Você explicava, e eu concordo com você, o turismo, né? O gosto da viagem é você conhecer o local. Não adianta você ver e entender o monumento via web, que não é a mesma coisa, visitar o museu, etc. e tal. Então, como se reinventar no turismo para que não tenha tantas perdas de emprego, para que a categoria consiga se reerguer e voltar a gerar desenvolvimento econômico, principalmente para o estado de São Paulo, que é o nosso foco aqui. Primeiro, nós vamos depender do apoio do Legislativo, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado, da integração com o governo estadual, do governo federal. Por quê? Nós vamos precisar, de fato, de créditos, desses que foram anunciados 5 bilhões pelo Ministério, ou como tem 1 bilhão aqui no Desenvolvimento de São Paulo, chegando na ponta. Porque para reabrir, por exemplo, uma pousadinha, ele vai precisar de pelo menos de 5 a 20 dias para contratar os insumos, para recontratar os colaboradores, para qualificar em relação a como atender, para poder colocar os equipamentos para funcionar. Então, isso, toda a cadeia produtiva vai acontecer a mesma coisa. O segundo ponto, nós vamos ter que ser, como você falou, inovadores e criativos. Que tipo de sistemas a gente pode ter para gerar mais experiência, expectativa diferenciada para o seu hóspede, para o seu cliente, para o seu turista? Né? Então, por exemplo, vamos atender o mercado pet, vamos criar um selo pet para ele poder estar interagindo dentro e ter algumas atividades para fazer dentro desse hotel, ou mesmo, vamos fazer algumas atividades para receber os idosos fora do período
da baixa, da alta sazonalidade ou da baixa sazonalidade. Um exemplo, cidade de São Paulo final de semana e interior durante a semana. Então você tem um grupo de pessoas que pode visitar. Pode ser um turismo em relação à parte educacional, à parte cultural e uma série de outras coisas. E o terceiro, nós vamos de novo precisar do apoio público e junto o nosso privado para criar campanhas de criação de demanda, para promover. Nós temos que ser agressivos, da mesma forma como a França já anunciou um pacote de mais de 5 bilhões de euros de promoção de turismo da França para trazer turistas novamente. Então você tem que investir, porque vamos supor, para cada dólar que você investe no turismo, retorna mais de 30, 40 dólares, ou seja, investir um volta a 30. Tanto o exemplo do México. O México, ano passado, o ano retrasado, né, porque 19 já foi, eles investiram 350 milhões de dólares de promoções turísticas. Com isso, eles receberam 39 milhões de turistas estrangeiros, 350 milhões de dólares, 39 milhões de turistas estrangeiros. Com 39 milhões de turistas estrangeiros, eles fizeram 43 bilhões de dólares de exportações. Então, 43 bilhões de exportações, 350 de investimento de MI para 43 de BI. Ou seja, o governo vai ter que colocar o turismo como fator de desenvolvimento econômico para gerar demanda, emprego e renda. E é muito mais fácil você colocar o turismo para funcionar do que criar e construir uma nova fábrica. Então, se você trouxer fluxo, incentivar, por exemplo, política de crédito dos turistas de São Paulo para viajar microcrédito dentro do estado de São Paulo. Então, essas são alguns fatores que podem trazer essa nova demanda e fazer com que o turismo possa crescer mais rápido. Bruno Mori, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Eu gostaria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem aí, né, de otimismo para o setor hoteleiro, mas que também aí é de orientação para as pessoas num momento tão difícil como esse que a gente vive. Olha, primeiro eu diria que é um momento de união, né? Nós precisamos estar unido o poder público no âmbito municipal, estadual e federal. Precisamos das entidades conversando, precisamos dos empresários participando, precisamos da opinião popular. Todos unidos vamos conseguir. Colocar o turismo como fator de desenvolvimento econômico vai trazer economia, gerar emprego e renda. Pensar em outros segmentos da economia que a gente pode trabalhar, tecnologia de ponta, trabalhar essa questão da inovação, cidades inteligentes e colocar os jogos e colocar os cassinos, porque pode entrar muito recurso, mais 70 bilhões de dólares em todos os segmentos da economia e a gente mudar o patamar do Brasil. Então, Gustavo, muito obrigado, meu amigo, por essa oportunidade de estar participando da TV Alesp, desse programa Conecta. Parabéns pelo seu sucesso. É um grande prazer poder ser seu amigo e um grande abraço a todos os espectadores. Muito obrigado, Bruno Mori. Este foi o Alesp Conecta de hoje. A gente conversou aí turismo como fator de desenvolvimento econômico na crise da pandemia do coronavírus. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!